Avançamos para a terceira parte do consultório de hoje e vamos na próxima meia hora falar sobre as mudanças na humanidade e também as novas formas de socializar. Isto significa que vai poder juntar-se à nossa conversa, partilhar connosco a sua história, o seu testemunho, alguma ideia e também uma dúvida relacionada com psicologia. Estamos aqui disponíveis e de braços abertos para ouvir a sua história, para o ouvir a si. Se tem dúvidas, 225083297 é o número que lhe dá acesso então a essa inscrição, 225083297, mas pode também utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e começar já então a partilhar connosco essa informação. Connosco também já está o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, é psicólogo clínico, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, e também a sugestão deste tema, de facto maravilhoso. E começava eu por dizer que quase em tudo na vida há vantagens e desvantagens, não é? E, portanto, esta nova era da evolução tecnológica, ou mudança tecnológica, e a forma também como socializamos, também foi abrangida por estas mudanças e vantagens e desvantagens, não é? Um bocadinho assim. Exatamente. Eu antes de mais quero agradecer a oportunidade de estar aqui outra vez. Falamos aqui de um tema importante, num programa que ajuda as pessoas, não é? Que é tão importante a nível nacional. E sim, eu acho que é mesmo por aí que temos que começar, ou seja, quase tudo ou tudo na vida tem sempre vantagens e desvantagens, não é? E neste caso a evolução tecnológica também. O que é que nós podemos perceber? Que esta questão da evolução tecnológica veio mudar completamente o mundo, não é? Nós estamos a falar que, por exemplo, desde a Revolução Industrial para a frente, a diferença que o mundo... as diferenças pelas quais o mundo passou, quais as mudanças que o mundo foi passando, que foram mudando a forma como o ser humano interage e principalmente os meios pelos quais o ser humano interage. E nós podemos ver isso a partir de quê? A partir destas novas tecnologias que nos permitem comunicação, por exemplo, à distância, que antigamente era completamente impensável, não é? Sabia-se lá bem que se um dia íamos poder contactar daqui para a China em questão de segundos. Sim, claro. Não é? Era uma coisa completamente impensável, não é? Mas a questão é que isso é que nos acaba por trazer aqui as tais vantagens, ou seja, hoje em dia é possível haver esta comunicação de uma forma muito mais fácil, ou seja, vamos dar um exemplo, por exemplo, de um idoso que está sozinho, isolado, por exemplo, numa aldeia onde há poucos habitantes e que os filhos tiveram todos que sair para ir trabalhar porque não encontram lá oportunidades de emprego. As tecnologias permitem que haja um contacto, e um contacto muito mais próximo hoje em dia, através, por exemplo, das videochamadas, onde podemos ver a pessoa, onde se pode perceber as reações, não é, da pessoa, que antigamente era impensável, mesmo quando haviam só os telemóveis ou só os telefones fixos, não é? Vamos dizer assim, a pessoa até contactava, até falava, mas não via a pessoa, e é muito diferente. Eu acho que nós até conseguimos perceber tudo isto agora nesta época de pandemia, não é? Em que estivemos fechados e privilegiamos muito, de facto, essas videochamadas para conseguir falar com a família e os amigos. Sem dúvida, sem dúvida. Nesta questão, eu costumo dizer, por exemplo, mesmo lá com as crianças, eu nunca dava conselho do género, mas naquela altura dizia, opá, que joga um bocadinho online com os amigos. Exatamente. Pelo menos havia a convivência, não é? Ou seja, não estavam completamente isolados. Isso só é possível por quê? Por causa desta evolução tecnológica, não é? Mas há mais. Permite-nos o quê? Por exemplo, vamos pensar que agora a Alexandra tinha um problema e que pensava, pá, será que sou eu que tenho isto ou só se passa comigo? E as redes sociais permitem-lhe isso, ou seja, procurar esse apoio, esse suporte, não é? Partilhar, por exemplo, imagina que neste momento está a passar por uma questão complicada a nível de saúde, poder partilhar isso ou ouvir outras pessoas sobre isso. Por exemplo, temos um bom exemplo com as lives, por exemplo, com os diretos que são feitos agora nas redes sociais, onde as pessoas acabam por partilhar temas e onde pode haver partilha, onde a pessoa pode entrar, onde pode sair, onde pode vir um orador, pode vir outro, e acaba por fazer com que toda esta parte da internet se aproxime, não é, da pessoa e dos problemas da pessoa. E há grupos para tudo. Exatamente. E com especialistas, não é? Exatamente, isso é que é interessante, ou seja, qualquer área, seja ela qual for da nossa vida, que se pesquise, por exemplo, no Facebook, um grupo existe, não é? E às vezes isso é muito interessante. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, que tenho muito contacto, por exemplo, pais com miúdos com perturbação do espectro do autismo e que, pá, parece que o mundo vai acabar porque o miúdo tem uma perturbação do espectro do autismo e de repente começam a pesquisar, começam a ouvir outros pais, começa a haver esta partilha que traz uma calmia. E até vem, neste caso, de forma diferente. Exatamente. Não é? O diagnóstico e depois o próprio filho também. Completamente. Claro, acaba por aligerar um bocadinho, não é? Todas estas sensações negativas, que é normal, não é? Que um pai sinta de repente, e quem diz um pai, diz uma pessoa qualquer que de repente, por exemplo, está a passar por uma situação, um adulto que está a passar por uma situação complicada, acabou de ter um diagnóstico relacionado com a saúde mental e que não sabe o que fazer, ou se não sabe, por exemplo, nós ainda há pouco tínhamos aqui algumas questões, era noutra área, mas muito disso, ou seja, a pessoa não sabe se está a ser bem acompanhada, não sabe se está bem medicada, não sabe se está a fazer o correto e de repente num grupo desses consegue perceber que, pá, afinal é normal este tipo de acompanhamento, é normal este tipo de medicação, ou seja, isto acaba por tranquilizar a pessoa, não é? E de é facto, muito o ser humano também precisa disso, não é, Sr. Doutor? Sim. Ninguém consegue viver
Por muito que às vezes uma pessoa não goste de ter relações interpessoais, se isole mais, porque também existe, ninguém consegue viver a vida toda sem se relacionar com outras pessoas. Não, é impossível. Em qualquer área. É impossível. Ou seja, quando nós ouvimos lá fora, eu não preciso de ninguém. Estou bem é sozinho. Bem assim. É completamente errado, não é? Porque nós precisamos. Nós podemos passar, fugindo aqui um bocadinho a esta parte, mas nós podemos pensar, por exemplo, como é que o homem, enquanto espécie, evoluiu? Foi quando começou a socializar, não é? Foi quando as comunidades começaram a juntar-se, começaram a partilhar as atividades, ou seja, todas basicamente a trabalhar para o mesmo fim, não é? Que era para a comunidade. E foi aí que acabou por haver depois alterações a nível fisiológico no cérebro, não é? E que fizeram com que se evoluísse a linguagem, a comunicação, e a nossa espécie, de repente, passou a ser a espécie dominante no mundo, não é? Por alguma razão foi, ou seja, esta questão ou seja, sem socialização, nós, como seres humanos, nem sequer existíamos desta forma, não é? Nós somos uma espécie altamente social, portanto, sem socialização, estávamos provavelmente em cavernas ainda e continuar a caçar para comer, não é? Pronto. Ainda a semana passada aqui no programa recebemos um médico cardiologista e estávamos a falar, esta temática do mês de julho é sobre a pessoa idosa, e estávamos a falar sobre os desafios da reforma, que de facto pode ser um momento de muita ansiedade e tensão para quem se vai reformar. E, de facto, socializar é uma forma das pessoas perceberem que a reforma é algo bom, não é? E pode prevenir imensas doenças do foro mental, por exemplo. Exatamente. Nós temos que perceber que a literatura já nos indica o quê? Que há uma relação entre a socialização e a qualidade de vida. Isto de uma forma mais geral. O que é que isto quer dizer? Que tudo que são problemas de saúde mental vão ter um prejuízo caso não haja socialização, não é? Ou seja, vamos dar o exemplo de uma pessoa que está com uma demência, um idoso, e que vive dentro de casa, não tem contacto, o único contacto que tem é alguém que vai lá de vez em quando para cuidar e não há muita conversa. A probabilidade desse idoso começar num declínio rápido é enorme, não é? Porque falta-lhe o quê? Falta a parte da socialização. Eu aqui há dias conversava com um professor, que foi meu professor universitário, que ele me dizia o seguinte: aquelas conversas de tanque, antigamente, que as pessoas se juntavam no Era uma terapia. Era uma terapia, exatamente. E é essencial. Porquê? Porque é um momento de partilha, de socialização. E é com isso que nós, enquanto seres humanos, vamos evoluindo e vamos crescendo e vamos aprendendo, não é? Eu acho que sim, sem dúvida. Há um senão, imagina. Exatamente. Temos aqui de falar um bocadinho das desvantagens também, nomeadamente as redes sociais, não é? Exatamente. Tem que haver um equilíbrio. Sim. Nós, quando falamos desta questão, não é, de mudanças a nível tecnológico, vamos muito para as redes sociais, não é? Ainda principalmente quando o tema é socialização, porque é utilizar a tecnologia para isso mesmo, não é? Para socializar. No entanto, depois há sempre alguns riscos, não é? O primeiro risco e óbvio de todos é quando a pessoa fica completamente fixada naquilo e acaba por se tornar um vício, não é? Óbvio, como qualquer outro vício, acaba por se tornar um problema na vida da pessoa, não é? Outra questão muito importante é que é muito diferente o contacto numa rede social com o contacto pessoal, ou seja, porque é que nós percebemos que, em termos de redes sociais, é muito mais fácil a pessoa ser desagradável. A pessoa, por exemplo, escrever um insulto, a pessoa... Eu posso dar um exemplo, agora a Alexandra acaba o programa, põe uma publicação no Facebook, é muito mais fácil alguém chegar lá e pôr lá um comentário negativo do que chegar aqui à sua beira e dizer-lhe isso, não é? Por esta questão de empatia e esta questão do contacto, acaba por fazer com que a pessoa não seja tão capaz de partir para situações dessas, não é? Ali não há contacto, não se sente o que o outro está a sentir, não se percepciona o que o outro está a sentir tão bem, ou seja, isto é uma questão também muito relacionada com esta parte emocional. Se não sentimos, não se percebe que o outro está mal, o que o outro está a ficar ofendido com isso, é tranquilo, não é? Não temos problemas nenhum em dizer. Claro que é por isso que se pegasse nessas pessoas, não é? Repara, agora, insultavam-na ali nas redes sociais e depois dizia, tudo bem, aqui é o meu programa e vamos agora tentar ter a mesma conversa. A pessoa muito provavelmente, não é, mudaria completamente os seus padrões comportamentais, não é? E está muito relacionado com isso, com esta questão que é necessário as pessoas terem algum controlo nas redes sociais, até para não passarmos de uma coisa que pode ser positiva, não é, para uma coisa completamente negativa. Mas não é só isso, não é? Nós temos aqui mais pontos negativos e que é importante frisarmos. Por exemplo, esta questão dos likes. E nós vimos que até há uns tempos o Instagram fez aquela tentativa de retirar, não é, a visualização dos likes, aquilo até acaba por ser opcional, mas que acaba por não resolver grande coisa, não é? Mas porquê? Porque há esta obsessão, ou seja, a pessoa acaba por querer suprimir a carência que tem muitas vezes a nível emocional, não é, com esta questão dos likes e com o reconhecimento. Nós chegamos a ver
chegámos a ver situações até que depois acabam por ser públicas de exageros a nível de redes sociais que, minha nossa, o que é isto, não é? Ou seja, por exemplo, influências que passam a ter atitudes completamente desajustadas para conseguirem um fim a nível de likes, a nível de partilhas, etc. Isso acaba por ser outra das partes negativas. Outra parte negativa, e não só das redes sociais, mas da internet em geral, vamos dizer assim, é a parte do sedentarismo, ou seja, a pessoa acabar por, muitas vezes, criar até distúrbios alimentares, porque vive para aquilo e está ali sentado o dia todo e vai comendo e não passa, a vida não passa muito disso, não é? Isso, para quadros, por exemplo, de depressão, quadros de ansiedade, acaba por aumentar drasticamente todos os sintomas, não é? É uma coisa um bocadinho óbvia, se a pessoa vive ali fechada, se vive para as redes sociais, por exemplo, se falha algo ali, se não vem aquele comentário que a pessoa queria, ou se muito pelo contrário, por exemplo, chega um comentário negativo, a pessoa já está envolvida naquele mundo de uma maneira, não é? Que acaba por ser muito negativo. Não é? Portanto, não é muito bom quando uma pessoa, não uma, mas 2, 3, 4, 5 vezes, prefere ficar, por exemplo, em casa, agarrada às redes sociais, em vez de partilhar algo que gosta até de fazer ou que gostava de fazer com os seus amigos. Exatamente. É algo... É algo completamente negativo e nós podemos dar o exemplo, por exemplo, agora na pandemia. O que é que aconteceu, por exemplo, quando nós passámos outra vez a socializar, vamos dizer assim. Sim. Nós estivemos fechados e depois todas estas normas que foram sendo colocadas foram-se atenuando e nós passámos a conviver mais. Ao início estranhávamos um bocadinho. Certo, claro. Nós chegarmos, por exemplo, sem máscara, estranhávamos. Nós chegarmos e cumprimentar, por exemplo, uma pessoa de beijo. É uma coisa estranhíssima, ainda agora é, não é? Ainda é, sim. Agora vamos pôr isto, ou seja, esquecendo um bocadinho a pandemia, vamos pensar no caso de uma pessoa que vive em casa, trabalha em casa, tudo através de tecnologias, as convivências que tem através de redes sociais de uma forma majoritária. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai acabar por desaprender, não é? Isto é aquela sensação de, parece que estão socialmente enferrujadas, não é? As pessoas, ou seja, não sabem como interagir. E isso nós agora percebemos mais, um bocadinho todos nós, não é? Por esta situação que fomos atravessando, mas a questão é essa, ou seja, o cérebro, não podemos esquecer que é plástico, não é? Há esta plasticidade do cérebro, ou seja, o cérebro vai-se moldando. Se não é estimulado, também há um retrocesso, não é? Mas não há dúvidas que há uma... Era antes da pandemia e depois da pandemia, não é? Completamente, completamente. E isso é outra... Ou seja, nós tivemos aqui vamos dizer assim, esta revolução tecnológica que veio mudar completamente a forma de nós socializarmos e de nós comunicarmos e agora, recentemente, tivemos outro grande acontecimento que é a pandemia, não é? Que veio mudar drasticamente, de uma forma repentina que nenhum de nós estava a contar, não é? Porque estas questões de evolução, porque é que nós chamamos de evolução, por exemplo, nesta questão da evolução tecnológica? É uma coisa que vai gradualmente melhorando, vamos dizer assim. A caso da pandemia, não. Uma coisa que aparece de repente, que tem que ter estratégias repentinas também, não é? E que nós temos que adaptar os nossos padrões. E o que é que acontece? Nenhum de nós estava preparado, não é? Para deixar de ter este contacto pessoal, para deixar, por exemplo, de cumprimentar uma pessoa. Era impensável para nós, não era? Sim. Que não poderíamos. Ou seja, todas estas novas formas podem trazer aqui problemas em que sentido? A pessoa pode se habituar a isso. Isso é que é o negativo. Se a pessoa se habitua a este distanciamento social, se a pessoa prefere, por exemplo, não ter este contacto físico com quem vai cumprimentar, isto acaba por ser muito prejudicial, não é? Só vimos pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldades a nível emocional, se fecham neste mundo, que muitos deles depois até gostam, porque é mais confortável, porque não estão expostos a tantos fatores estressores, portanto acaba por ser agradável. Nós víamos isto, por exemplo, Alexandra, com os miúdos na escola. Havia miúdos que detestavam ter que estar em casa e havia miúdos que até adoravam. Porquê? Pá, não se tinham que chatear, estavam em casa, a aula é online, se tivessem que fazer ali qualquer coisa rápido nem se reparava. Podiam ficar a jogar, mal terminasse, por exemplo, no intervalo, em vez de irem brincar com os amigos no recreio, ficavam a jogar durante o intervalo. Ou seja, para muitos isto acaba por ser positivo, não é? E para os adultos é a mesma coisa. Quantos e quantos acabam por passar a fazer o trabalho em casa, não é? E até preferem. E há outros que detestavam, porque o ambiente familiar era muito difícil de lidar. Portanto, nós temos sempre este risco, ou seja, uma pessoa que se habitua a algo que neste caso é negativo, não é? Depois vai trazer aqui um padrão de comportamentos que também vai ser prejudicial. E há aqui um grupo de pessoas que também utiliza a internet para se esconder atrás de algo, não é? Com os perfis falsos, com aquela tal facilidade de criticar os outros. E o contrário também, pessoas que deixam de ser tímidas e que estão mais à vontade na internet. Portanto, também há aqui um padrão que pode ser, que está ali no limite. Sim. E que tanto um como o outro podem ser prejudiciais. Em que sentido? Assim, nessa parte das pessoas que se escondem atrás de um perfil para conseguirem dizer o que querem Sim, claro. Ou fazer o que querem, não é? Isso é claramente prejudicial, nem há muito a explicar, porque a pessoa acaba por
por disfarçar quem é, não é? Vamos dizer assim, para conseguir fazer atitudes que são socialmente erradas, não é? Porque se fossem socialmente corretas, a pessoa não fazia isso. Estava completamente... que há pessoas que se escondem atrás, por exemplo, das páginas mais conhecidas, o Facebook e o Instagram, e que praticamente têm duas vidas, não é? Que eles são uma coisa e que depois fora dela são Exatamente, mas isso é uma forma terrível, não é? Das pessoas se libertarem a certa altura, não é? De poderem expressar o que lhes apetece, da maneira que lhes apetece, mas que é sem ter em conta o outro, não é? Isso para quem vive em sociedade é terrível, não é? Se nós não temos em conta o bem-estar do outro, o que o outro pensa, como o outro reage, como o outro sente, isso tira-nos muito do que é ser humano, não é? E acaba por ser muito negativo. Mas nós temos outra parte, não é? Ou seja, uma pessoa que até usa isto para... Por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que tem dificuldades no dia-a-dia para se relacionar e depois, por exemplo, com as redes sociais é muito mais fácil. Nós podemos ver isto, por exemplo, nesta questão dos relacionamentos. Há pessoas que, frente a frente, têm a dificuldade e não conseguem conversar com a pessoa e não têm tema e nas redes sociais acabam por conseguir fazer isso, não é? Certo. Óbvio, porque têm muito mais tempo de resposta, qualquer coisa que for preciso, há sempre uma pesquisa, ou seja, é muito mais fácil, as respostas são pensadas. O problema é que tira-nos esta parte que é imprevisível, não é? Que é esta conversa que é natural, que faz parte do ser humano. Se a Alexandra agora me fizer uma pergunta, eu tenho que lhe dar a resposta sem estar a pensar muito, bem, espera aí, dê-me primeiro uns 5 minutinhos, respondo... Pode ser mal, não é? Ver esse tempo precisamente para a pessoa pensar, exatamente. Não vai ser natural. É isso, ou seja, claro que, de certo, podíamos dizer, estávamos numa discussão, por exemplo, mais acesa, podíamos dizer uma asneira assim um bocadinho mais fora do lugar porque estávamos frente a frente, mas isso é natural, faz parte do ser humano, não é? Estes confrontos são importantes, esta troca de ideias, estas opiniões divergentes, que se perdem um bocadinho quando é online, porquê? Porque dá para controlar, dá para pensar antes de responder, não é? No caso das crianças, nesta altura também, antes da pandemia e depois da pandemia, portanto, como é que nós podemos apresentar a internet e as redes sociais aos mais pequenos? Isto quando já têm idade para ir à internet. Exatamente. Porque agora a idade também parece-me que diminuiu. Portanto, a partir dos 2 anos, antes disso, as crianças já andam ali. Nós já outra vez eu tinha deixado aqui um ponto que é antes dos 3 anos é preciso ter cuidado com tudo que é tecnologias, não é? Porque as tecnologias podem ser muito importantes. E há, por exemplo, hoje em dia apps e há jogos extremamente importantes para as crianças, que ajudam no desenvolvimento das crianças, que, por exemplo, trabalham a parte cognitiva ou que trabalham a parte da memória e que não há qualquer problema. Agora, sem ser em excesso. A maior parte das vezes, quando nós vimos uma criança, por exemplo, com uma tecnologia, não é por isso. É porque, por exemplo, está no restaurante, e para nos chatear muito, fica com o telemóvel na mão, não é? Só que a questão é que isso é um bloqueio para o desenvolvimento da criança, não é? Ou seja, uma coisa é uma coisa regrada. Ou seja, a criança pode ter acesso e acesso sob o controle dos pais, porque nós sabemos que há conteúdos que são completamente prejudiciais e há conteúdos que até são interativos, que até são educativos e que aí a criança pode usufruir deles e tem muitas vantagens nisso. Agora, não podemos esquecer o que é muito importante aqui, é que nesta fase é quando a criança mais absorve, não é? Nestas fases de desenvolvimento, porque é que é esta fase de criança? Isso é importante, não é? Ou seja, porque é a fase onde nós, como seres humanos, mais absorvemos informação, mais captamos, mais aprendemos. E muitas vezes é através de quê? É através da comunicação, do ver o outro, desta questão de moldar os comportamentos do outro, daí ser muito importante, porque é que se diz muitas vezes, é muito mais importante o que um pai faz do que o que um pai diz, não é? Porque a criança vai se moldar pelo que faz e não pelo que diz, não é? Isso é muito importante percebermos. Então, se falhar esta parte da socialização, e nós já tivemos, por exemplo, casos de estudo na humanidade, por exemplo, tivemos aquele caso francês do Victor, que ficou completamente aliado do mundo, e já tivemos até aqui em Portugal também, ou seja, crianças que foram retiradas da socialização, e o que é que nós percebemos? Quando elas voltam, vamos dizer assim, à socialização, elas têm comportamentos que são muito idênticos a de um animal comum, sem ser o ser humano, não é? Há esses casos, há esses estudos, portanto, nós percebemos que não há aqui dúvidas do quão é importante esta questão da socialização, não é? Porque portanto, é importante passar esta mensagem, tem que haver um equilíbrio em tudo, não é? Tem que haver, exatamente, porque, claro, também não pode, isso é importante o que a Alexandra está a dizer, tem que haver equilíbrio, claro que a criança também não podemos obrigar a criança a socializar, a torto e a direito, a ser exposta a situações que a vão deixar desconfortável, que a vão deixar emocionalmente estabilizada, claro que não. Agora, é importante haver sempre este equilíbrio entre, o que a criança vai fazer sozinha, e que é importante, e para se descobrir ela própria, para passar tempo com ela, é importante a criança saber isso, mas também com a outra parte, que é a criança saber viver com o outro, não é? Sr. Doutor, e em relação às crianças que nós chamamos o bebé pandemia, neste caso não estes agora pequeninos que estão a fazer 2, 3 anos, mas os bebés que numa fase de evolução também, portanto, crescimento, 2, 3, 4 anos, que ficaram de facto fechados em casa,
muito tempo e que agora estão a voltar a socializar. Muitos deles têm medos até e receios que qualquer pessoa consegue perceber, não é? Sim. Nem percebendo muito do assunto consegue perceber que aquela criança não está à vontade com os outros. Sim, isso é uma questão muito interessante porque nós lá, agora quando recebemos muitos miúdos que nós chamamos os miúdos Covid. Era isso que eu ia perguntar, se de facto há muitos pedidos de ajuda nesse sentido. Sim, há muitos mesmo, ou seja, são miúdos que muitas vezes chegam com, por exemplo, possibilidades de diagnóstico de alteração do espectro do autismo, possibilidades de haver ali um atraso no desenvolvimento, e muitas vezes até nem é possibilidade, há mesmo ali um atraso no desenvolvimento, mas muitas vezes não está relacionado com nenhum problema no desenvolvimento da criança, mas sim com uma falta de estimulação. E porquê? Nem é por culpa dos pais, é porque os pais foram obrigados a ter aquelas crianças fechadas, onde muitas delas o único contacto que tinham era com quem? Com os progenitores, mais nada, não é? Ou seja, em termos de expressão facial, de perceber o que o outro sente, de perceber o que o outro quer, de conseguir viver em sociedade, essas crianças foram completamente proibidas, vamos dizer assim. E não é só isso, e foram completamente proibidas de conviver com crianças da mesma idade, que é extremamente importante. Este contacto das crianças é que faz com que elas aprendam, com que elas se desenvolvam, com que elas acabem por aprender a viver em sociedade, acabem por se conhecer elas próprias. Portanto, isso é essencial e que muitas destas crianças não tiveram esta parte. E porque é que é importante esta questão dos jardins de infância, das creches, as crianças estarem envolvidas neste meio com outras crianças, nesta questão da aprendizagem, acaba por ser essencial. E estas crianças acabaram por ser completamente bloqueadas. O que é que nós percebemos? A nível emocional, muitas destas crianças acabam por ter estes sintomas parecidos com a alteração do espectro do autismo, ou seja, estas dificuldades na interpretação emocional, no reconhecimento emocional, mas que, na verdade, muitas vezes entram no jardim de infância, começa a haver interação com outras crianças e começam, ou seja, começa a desaparecer completamente este tipo de sintomas. Nós até dizemos que dar diagnósticos a estas crianças, às crianças Covid, tem que ser com muito cuidado. Ou seja, nós lá no Instituto de Desenvolvimento fazemos sempre o quê? Fazemos a avaliação, ok, as dificuldades são estas, mas primeiro vamos intervir, depois aí vê-se se há ou não um diagnóstico, porque as crianças acabaram por não ser estimuladas como deviam, não é, durante este tempo. Até falamos muito sobre a utilização da máscara por parte das auxiliares de educação e das educadoras, que podia atrasar também a fala dos mais pequeninos. Completamente, tanto a fala como todo o desenvolvimento da criança, não é? Porque é assim, o ser humano passava a ser isto, não é? Daqui para cima, ou seja, são olhos. Não é que os olhos não expressem emoção, expressam, só que é muito limitador, não é? Se chegassem os olhos, nós não precisávamos que o resto da nossa face e o resto do nosso corpo tivesse expressão, não é? Pronto, e as crianças acabam por não ter essa aprendizagem. E não tendo essa aprendizagem, estando emocionalmente limitados, acabam por estar socialmente limitados. É uma coisa automática, não é? Se a criança não se consegue adaptar a nível emocional, muito dificilmente se vai adaptar a nível social, não é? Porque as coisas estão ligadas entre si, não é? Sem dúvida alguma. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores, portanto, questões relacionadas com psicologia. Não tem só que ver com esta questão aqui que abordamos este tema, mas de uma forma geral, alargada. Psicologia é então a especialidade que se segue e queremos ouvir a sua opinião, a sua questão, o seu receio, a sua história, o seu testemunho. Estamos aqui, de facto, de braços abertos, como disse há pouco, para o ouvir. Para se inscrever, basta marcar o número de telefone 22-508-3297, portanto, basta ligar, dar o seu primeiro e último nome, idade, localidade e entra depois em direto no programa para falar com o Dr. Ricardo e fazer então a sua questão. 22-508-3297 ou, se preferir, o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para este e-mail, este endereço, também pode enviar toda a sua informação relacionada com psicologia. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso com a sua participação. Até já. Avançamos para a última parte do consultório de hoje. Daqui a pouco vamos saber quais são os assuntos em destaque, bem perto das 4, claro, quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Para já, é a sua pergunta que quero ouvir para si, que nos acompanha então desde as 2 nesta tarde de segunda-feira. Questões relacionadas com psicologia, a sua história, o seu testemunho. Pode ter acesso então a essa participação aqui em direto através do número de telefone 22-508-3297 ou também utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para partilhar connosco, isso sim, então, toda a sua informação. E estivemos a falar sobre as mudanças na humanidade e também as novas formas de socializar com o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, psicólogo clínico, a quem volto a agradecer a presença e também a sugestão deste tema. Muito obrigada. Sr. Doutor, ficou aqui uma questão também por abordar. Penso eu que, de facto, vivemos este tempo de pandemia isolados muito tempo. Sim. Falávamos das nossas crianças, a quem chamamos até de bebê pandemia, não é? Que se viram num mundo completamente novo, principalmente quando foram para a creche.
com a suspeita até de alguns diagnósticos, porque de facto as crianças foram privadas de algo que é natural, brincar com outras crianças e estar com outras pessoas. E o que é que ficou por fazer, ou o que é que devemos fazer? Isso é muito pertinente. Porquê? Porque estas crianças, ou seja, se isto é difícil para nós, adultos, que já passamos por todo este processo e que agora vamos voltar a socializar normalmente, não é? Podemos dar exemplos, por exemplo, o bom que é nós agora podemos voltar a ir a uma festa, por exemplo, podermos ir ver o Porto sem restrições, não é? Ou seja, começarmos a ir para ambientes que nos eram familiares antes, que ficaram estranhos durante a pandemia. Se nós fizéssemos isso era estranho, não é? E que agora voltam outra vez à normalidade. Agora vamos pôr isto para uma criança que nasceu durante este tempo e que nunca conviveu com a socialização normal. Não é? Estamos a falar de crianças que muitas vezes aparecem com déficits e chegam, por exemplo, muitas lá ao Instituto de Desenvolvimento com suspeitas disto ou suspeitas daquilo, ou um atraso de desenvolvimento, ou seja, o que for, quando na verdade essas crianças precisam de estimulação. Estimulação muitas vezes a nível social, a nível emocional, não é? Precisam de interagir com outras crianças, precisam estar expostas em ambientes de comunidade, não é? De sociedade, que foram completamente expostas a isso. Eu posso dar um exemplo, é assim, se a Alexandra não fosse estudar jornalismo, neste momento não sabia ser jornalista, não é? Portanto, uma criança, se não passa por esta experiência, também não vai saber depois lidar com essa experiência. Isso é importante. As crianças voltarem à normalidade no máximo possível, voltarem a passar por estes problemas na escola, por estes desafios que elas têm que, muitas vezes sozinhas, não é? Que isso é muito importante, terem que ser elas a ultrapassar essas barreiras, terem que ser elas a resolver esses problemas, haver, por exemplo, este convívio com outras crianças e que aí vai surgir o quê? Quase esta luta de egos, não é? Um quer uma coisa, depois outro quer outra, depois um quer fazer o que ele quer, depois o outro não quer. Ou seja, estes conflitos que fazem parte do nosso dia-a-dia, que as crianças precisam deles para conseguirem evoluir e desenvolver-se adequadamente, não é? Eu partilhava consigo durante o intervalo, eu que sou mãe de um bebê precisamente de Covid, que nesta altura e com a informação que temos e proteção de vida também, e esta é a realidade e penso que muitos pais pensam assim, o risco de facto daquele bebê apanhar Covid não é tão grande assim quando o estou a privar de socializar com as outras crianças, não é? Exatamente. Portanto, a aprendizagem que ele tem, brincar e ser feliz com as outras crianças, tem que compensar aquele receio que continuamos todos a ter do bebê ficar infectado, não é? É mesmo isso. E sabemos que também pode ser muito, muito perigoso. Exatamente. É assim, sabemos que há risco, mas isso há riscos em tudo na vida, não é? Basta a criança sair, até em casa, mas basta sair que os riscos já aumentam. Portanto, o importante é percebermos que neste momento, e estando a situação muito mais controlada do que o que estava, e já termos informações a nível de literacia de como este vírus afeta ou não as crianças, não é? E da taxa de mortalidade muito menor. Perdemos muito se não permitirmos que a criança socialize, não é? Porque acabamos por, pelo menos ela não vai ter Covid. E correndo o risco de ter na mesma, não é? Mesmo com tanta proteção, mas tiramos-lhe a parte essencial no desenvolvimento dela. Porque a criança pode ser estimulada cognitivamente, a criança pode ser estimulada de muitas formas, mas se não tiver esta parte da socialização, não vale nada o resto da estimulação, não é? Vamos falar, por exemplo, de uma criança que tem problemas na fala. Nós colocamos, como pais, colocamos a criança na terapia da fala, tem acompanhamento semanal ou quinzenal, ou seja o que for. Há um investimento para estimular a criança, mas depois a criança for completamente excluída de tudo que é socialização, não vai valer nada ela andar em terapia da fala, claro, não é? Ou seja, é importante, ela vai lá para aprender estratégias, para tentar resolver alguns problemas, mas depois isso tem que ser posto em prática, não é? Como qualquer atividade na vida, não é? Eu volto a pegar no mesmo exemplo. Se a Alexandra estudasse, fazia o curso de jornalismo, mas depois nunca fazia nada, não é? Depois ia para um emprego completamente diferente e chegava, por exemplo, aos 60 anos e queria ser jornalista. Era um bocadinho difícil, não é? Claro. Porque não ia ter essa preparação. Apesar de ter aprendido, apesar de ter até estudado, acabava por depois haver um declínio, não é? Nesse tipo de capacidades. E devemos deixar os nossos filhos também, ainda tão pequeninos, lidarem com as frustrações adequadas à idade, claro, do dia-a-dia, para depois poderem ser adolescentes e adultos que saibam também lidar com algo que corra menos bem, um cenário menos positivo, um não, por exemplo, uma zanga no local de trabalho e também com os seus amigos? Sim, não é só uma questão de dever, devia ser quase uma questão obrigatória, claro. Não é? Eles precisam mesmo disso, ou seja,
Todos nós vamos passar por estes dissabores, não é, na vida, e vamos passar por situações que nos vão pôr, vão nos deixar frustrados, vão nos deixar com raiva, vão nos deixar zangados, tristes, seja o que for. E é importante passar por estas situações em criança, porque se temos uma criança que é super protegida, nunca passa por nenhuma situação que a deixe frustrada durante a infância, chega depois, por exemplo, à adolescência, chega depois a uma idade jovem e essa criança não sabe lidar com os seus problemas, não é? Não sabe. Vamos falar, por exemplo, uma criança que os pais fazem as vontades todas, tudo que ele quer é na hora, não conseguem dizer que não, acabam por viver num ambiente onde tudo a criança é quase o centro, não é, desse ambiente, é tudo para a criança, tudo da maneira que a criança quer. Um dia mais tarde, por exemplo, numa relação de chefia, essa criança não vai saber lidar com uma opinião muito contrária, por exemplo, com o outro. Chega, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação. Estava num trabalho, não é? Essa criança já adulta, está num trabalho e de repente vem o patrão que lhe pede para fazer qualquer coisa que ela não concorda, não acha que aquilo é assim. Por exemplo, se isso acontecer consigo, acaba por perceber, pronto, olha, não é que eu acho que aquilo seja o mais adequado, mas tudo bem, se é para fazer isso, atenção, isto dentro do que é correto. Do contexto correto. Exatamente, não é? Agora, se a criança foi habituada que não, é tudo como ela quer, tudo como manda, tudo como lhe apetece, chega a essa altura e certo o mais provável é até sair. Ou começar a discutir. Ou até comportamentos que não são devidos. Exatamente. No local de trabalho. Ou comportamentos completamente desajustados, não é, no local de trabalho e que acabam por pôr em causa o profissionalismo da pessoa, não é? Claro, isso que essa mensagem é também muito importante. Sim. E nem de propósito surge este e-mail da Andreia. Seu doutor diz o seguinte: muito boa tarde. Antes de mais, uma boa semana para todos. Eu sou a Andreia, tenho 19 anos e sou de Aveiro. Muito obrigada por este e-mail. O meu irmão tem 7 anos e desde que começaram as férias ele não desliga dos jogos nem das redes sociais. Eu e os meus pais tiramos-lhe os jogos e os equipamentos que lhe dão acesso às redes sociais. Andou irritado e muito estressado, então acabamos por devolver. Não sabemos o que fazer, deixá-lo num centro de estudos para as atividades de verão. Tem alguma sugestão? Muito obrigada, Andreia. Pergunta então esta irmã. Obrigada, Andreia. Por esta questão. Sim, é uma questão muito importante, por várias razões. Primeiro é assim, é preciso saber o que é o muito, não é? Isso é um bocadinho relativo, é quanto tempo é que ele passa, não é? Porque às vezes o que é que acontece? Às vezes temos uma percepção de que os miúdos estão muito tempo no telemóvel e depois até se, por exemplo, vai-se ver aquele horário, isso é interessante os pais terem essa estratégia. Por exemplo, nos telemóveis, hoje em dia já contam o tempo que a criança passa e alguns até fazem mais, contam o tempo que passa em cada aplicação. Certo. Portanto, os pais sabem ao certo o que é que a criança fez, ou seja, não sabem no sentido que não invadem a privacidade da criança, não é? Porque não sabem o que fez dentro da aplicação, não é? Se há uma conversa, a aplicação não diz a conversa que houve, não é com o amigo. A questão é que diz o tempo que ele passou lá. Isso é uma coisa importante, perceber-se, primeiro, se realmente isso é um tempo real ou um tempo que parece que é assim, não é? Isso é uma questão que muitas vezes nos deparamos. Depois, outra questão importante é pôr regra, pôr limite em termos de tempo que a criança está com as tecnologias. Por exemplo, se a criança está durante um período de escola, tem testes, por exemplo, não há necessidade de estar mais de 1 hora, por exemplo, por dia nas tecnologias, não é? Porque acaba por perder o tempo todo que tem livre, muitas vezes, porque quando estamos a falar de crianças, por exemplo, que têm um horário na escola, algumas ainda vão para centros de estudos, chegam a casa e passam 4 ou 5 horas, por exemplo, nas tecnologias, o tempo delas acabou por ser perdido em escola e jogar, por exemplo, e não passou disso. Portanto, é importante haver regras, quer a criança fique frustrada ou não. Explicar sempre o porquê à criança é muito importante, explicar, por exemplo, os malefícios de estar tanto tempo nas tecnologias, e hoje em dia até há vídeos interativos no YouTube, com desenhos, com tudo, para se expor esse tipo de situações, não é? Agora, hoje em dia temos acesso a tudo, voltamos um bocadinho a esta questão das vantagens, não é? Pronto, e acaba por ser importante fazermos isso de uma forma educativa, mas os pais têm mesmo que... É tal questão que falávamos há pouco, Alexandre, ou seja, tem que passar por essa frustração. Percebe? Tem que perceber o porquê de não poder estar tanto tempo, pode ficar irritado, pode ficar zangado com isso, é normal, principalmente no início, mas isto é uma questão de habituação. Quando se começar a habituar a essa rotina, acaba por conseguir se adaptar a isso. Agora, temos de ter, era a outra parte depois que eu queria falar, que é esta parte que temos de ter cuidado, é que muitas vezes há uma percepção dos pais de que a criança passa muito tempo nas redes sociais, e até nem é muito, que era o que eu dizia há pouco, mas funciona muitas vezes como uma libertação para a criança, como uma questão de regulação
estimulação para a criança, ou seja, uma criança, por exemplo, que tem um meio familiar um bocadinho mais complicado, está a passar, por exemplo, por problemas na escola um bocadinho mais complicadas, e certo chega ali e aquele é o refúgio dela. Portanto, nesses casos tem que se ter algum cuidado da forma como se vai tirar, está bem? Primeiro perceber o que motiva a criança, perceber quais as razões e depois aí limitar. Não é que não se possa limitar nesses casos também, porque como é óbvio não há motivos para a criança passar sempre o tempo todo nas tecnologias, mas ter sempre esse cuidado, como pai, como mãe, ter sempre esse cuidado de perceber o que é que a criança faz com esses meios de tecnologia. Eu posso dar um exemplo, já agora outro exemplo diferente. Por exemplo, há miúdos que passam por problemas de bullying, por exemplo, na adolescência, onde se sentem completamente desligados da turma, não é? Onde muitas vezes até levam a sair da turma, etc. Certo. E que durante algum tempo o apoio dessas crianças são os amigos online, não é? Que têm os seus perigos, obviamente que têm, e que os pais têm que estar atentos a isso. Agora, muitas vezes também é um suporte para essas crianças. É o refúgio delas. E se lhe tirarmos isso de repente, a coisa piora muito. E em casos, por exemplo, de miúdos depressivos ou ansiosos que estão a passar por problemas na escola, isso aí pode ser terrível, não é? Claro. Temos de ter sempre este cuidado, não é? Esta sensibilidade para percebermos a função das tecnologias na vida da criança. Não é? Curioso, achei ser uma irmã, a irmã mais velha a enviar o e-mail, não é? Preocupada com o irmão mais novo. Claro que sim. Muito obrigada por esta questão. Vamos agora ouvir a Maria Oliveira, que liga de Viseu e tem 60 anos. Seja bem-vinda ao consultório, Maria. Olá, Maria Oliveira. Sou eu? Olá, agora sim, estamos a ouvi-la. Peço desculpa, não estávamos a conseguir ouvir. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Pode fazer a sua questão, a sua pergunta. Olha, é o seguinte, eu estou por causa de uma neta, tem 3 anos e meio, vai fazer pelo menos que vai 3 anos e meio, e eu já criei o irmão, e esta foi criada também praticamente por mim. Só que ela tem uma personalidade, pronto, cada qual tem a sua e eu compreendo isso perfeitamente. O caminho, coisa mais, é que eu tanto a tenho estimulado, tanto a tenho incentivado, tanto eu como os pais, quando a vêm buscar ao fim do dia, depois do trabalho, para ela falar que ela é muito ativa, ela brinca muito na terra, ela brinca muito com as plantas, ela brinca muito com tudo, ela se me vir a fazer uma bricolagem, ela vai comigo. Que bom. Pega no alicate, pega no martelo, pega no que for. A única coisa que ela tem é que ela não interage no diálogo. Fala só quando ela quer e o que ela quer, mas só para ela. Se nós tentarmos entrar no diálogo dela, ela faz uma cara, parece que toda a gente lhe deve dinheiro e não lhe paga, e não responde, e não vira a cara e vai eu e o corpo e vai-se embora e acabou. Muito bem. Quando foi na consulta dos 3 anos, a enfermeira de família e o médico de família acharam por bem marcar uma consulta antes dela entrar agora para a escolinha que vai entrar agora, por causa da fala, para ver se não seria preciso a terapia da fala. Mas eu não sei se será, estou com a esperança de que ela, quando entrar na escolinha, se calhar, será que vai ter a possibilidade de se abrir mais no diálogo ou não? Ou será que vamos procurar mesmo uma terapia da fala? Muito obrigada, Maria, por partilhar connosco essa sua história também. Sr. Doutor, o que é que nós podemos dizer aqui a esta avó preocupada? Sim, temos aqui assim vários pontos diferentes, não é? Em primeiro lugar, não podemos excluir que possa haver aqui algo mais a nível do desenvolvimento, não é? Portanto, é preciso perceber que se, além de não haver esta interação, se há aqui mais outros sinais que nos possam indicar aqui algum problema no desenvolvimento. Esta questão que a avó colocava de ela entrar na escolinha é muito importante, ou seja, era o que falávamos há pouco, ou seja, ela ser inserida neste meio, contactar com outras crianças e muitas vezes estas dificuldades a nível da comunicação acabam por desaparecer, não é? Porque a criança é exposta no ambiente em que tem que estar, não é? Portanto, isso aí posso já afirmar que é aparecer já, não é? Ou seja, é não perder tempo, e principalmente neste tipo de crianças. Também isto é importante em todas as crianças, quando há aqui crianças que notamos que há ali qualquer alteração a nível da comunicação, ainda mais importante é, não é? Porque nada melhor do que as colocar no campo de batalha, vamos dizer assim, não é? Onde elas vão treinar estas questões da comunicação, da linguagem, da socialização. Neste caso, se foi recomendada à avó
esta consulta em terapia da fala, eu acho que era importante, está bem? Ou seja, porque seja como for, indo a uma consulta de terapia da fala, a terapeuta acaba por avaliar a criança, perceber se há ou não necessidade de intervenção e, assim, para um pai, para uma mãe, para um avô neste caso, acabam por ficar mais tranquilos, não é? Ouvindo a terapeuta, olha, ela tem estas dificuldades, ou tem estas, precisa disto, ou precisa daquilo, e aí já vai saber reencaminhá-los de uma melhor forma, não é? Que é preciso ou não de acompanhamento. No entanto, claro que se continuarem estas dúvidas e eles perceberem que há ali um desfazamento muito grande entre a neta comparativamente com as outras crianças, e o importante era fazer uma consulta ou em pedopsiquiatria ou em psicologia do desenvolvimento, uma área mais relacionada para estas vertentes e perceber se há ou não mais alguma coisa, não é? Porque assim, o ela não comunicar pode ser esta falta de interação que falávamos há pouco, esta falta de estimulação, e quando digo estimulação não é estimular em casa, está bem? É este contacto com outras crianças, com os pares, que é muito importante, ou pode haver aqui mais alguma coisa a nível do desenvolvimento que tem que ser trabalhada em contexto clínico. Claro que sim. E quanto mais cedo melhor, não é? Quanto mais cedo melhor, exatamente. Claro. Até para se conseguir resolver de uma forma mais adequada, ótimo. E eu posso dar aqui um exemplo. Se a criança resolve este problema rapidamente, o que é que faz? Faz com que o resto do desenvolvimento acabe por ser normativo, não é? E quanto mais cedo o desenvolvimento for normativo, melhor, não é? Claro que sim. Quer fazer mais alguma questão, Maria? Bom, também tenho o inverso. Ela é muito expansiva, ela grita, ela canta, só não interage no diálogo, pronto. O irmão é um bocadinho diferente, é muito psicótico, é muito, como é que eu ia dizer, é muito medroso, muito temido, não avança, tem ótimas notas, mas está sempre na dúvida de que não são boas, e que vai reprovar e que vai pronto, que não vai correr bem e então é um bocadinho portanto, se vir um bicho ou se tocar num bicho tem um medo que o bicho lhe faça mal, é um bocadinho hipocondríaco também com as doenças. Se ouvir uma pessoa queixar-se disto, queixa-se também de já lhe dói e assim, não sei, eu também começo assim, será que isto é hereditário, estas psicoses, estas meias, porque a mãe tem uma psicose já desde infantil. Que idade é que tem o seu neto, Maria? Também foi diagnosticada com uma psicose e ainda hoje faz medicação. Não sei se será a ver, se não será, se devia ser acompanhado também psicologicamente ou se com a técnica que nós temos usado, com o diálogo, com o acompanhamento, por estar sempre atentos, o fazer explicar, o sentar-nos e dizer isto e aquilo e aquilo outro, mas às vezes também podemos estar a dizer uma coisa errada, não é? Ou se deveríamos também procurar uma ajuda, um apoio clínico. Claro. Maria, diga-me só que idade tem o seu neto, o irmão tem da... 10 anos, tem 10 anos, muito bom aluno, ótimas notas. Muito bem. Sim. Doutor. Aqui esta parte psicótica é melhor não entrar muito por aí. Isso é importante percebermos que não quer dizer que a mãe, por ter um diagnóstico psiquiátrico, não quer dizer que o filho vai ter. O que é que acontece aqui? A nível psicológico como a nível físico acontece igual. Quando há historial clínico familiar, principalmente familiares próximos, claro que isto aumenta a probabilidade de haver ali qualquer coisa mais, vamos dizer assim, mas nada ao ponto de relacionarmos. A mãe tem isto, o filho vai ter isto também. Em relação a esta criança ser mais introvertida, não é? Acabar por ao contrário do que era de esperar, ter esta interação com as restantes crianças, com os adultos, não é? Isto pode não querer dizer nada, pode ser apenas uma criança mais tímida, é isso que tem que se perceber, está bem? Ou se isto acaba por ter uma influência muito grande, por exemplo, em contexto escolar, se a criança acaba por ficar isolada por causa disso, se acaba por não conseguir fazer amigos por causa disso, aí sim já nos pode haver um problema. Ou se sofre por causa disto. Agora, caso se perceba que não, aí pode realmente ser uma criança apenas mais introvertida. Claro. Em relação à outra parte, não é que estamos a falar aqui de assuntos um bocadinho diferentes, esta questão de, apesar de ser um bom aluno, de ter boas notas, não estar satisfeito ou não ficar feliz com as notas que tem, ou querer sempre mais um bocadinho, isto muitas vezes é uma questão que é importante ser trabalhada em contexto clínico, está bem? Porque é que acontece? A criança acaba por pôr as expectativas muito lá em cima e quando as coisas correm mal, a criança não sabe lidar com a frustração. E
isso é que é o problema, ou seja, o problema não é a criança pôr a fasquia em cima. Isso é assim, por exemplo, a Alexandra, como mãe, até prefere que o seu filho ponha a fasquia. Não, quer ser bom aluno, quer ser bom profissional, claro. não há problema nenhum. O problema é quando eles põem a fasquia num sítio que depois não conseguem, não é? E que depois não sabem lidar com o que vem a seguir. Pronto, e aí é muito importante. Aí, e se o caso for assim, aí o que eu aconselhava era mesmo haver acompanhamento psicológico e ele ser visto a nível psicológico e percebermos se isto lhe está a causar um mal-estar elevado que acaba por prejudicar a qualidade de vida da criança, não é? E não podemos mesmo permitir. Agora, se for uma questão de a criança ser um bocadinho mais introvertida, até não gostar muito de falar, mas não haver ali nada mais, aí estamos a falar de uma coisa completamente diferente. E eu dizer que estamos a falar aqui de pontos muito diferentes que sem ver a criança, sem estar com a criança, é muito difícil perceber. Maria, penso que deixamos aqui alguns pontos essenciais para agora conseguir pôr em prática com os seus netinhos. Foi um gosto ouvi-la, muito obrigada e um grande beijinho para si e para eles. Obrigada, um grande beijinho, boa semana para si. Muito obrigada. Sr. Doutor, um e-mail. Olá, Sr. Doutor, muito boa tarde. A minha irmã foi diagnosticada com burnout pela médica de família. Essa mesma médica meteu-a de baixa durante uma semana e receitou-lhe antidepressivos. É o tratamento mais adequado? Ela só tem 28 anos. Associou o burnout ao ritmo de trabalho dela e ao ambiente de trabalho tóxico. Muito obrigado pela ajuda. Ruth Pereira, de Coimbra. Muito obrigada por esta questão. É uma excelente questão. Esta questão do burnout é sempre relacionada com questões do trabalho. Ou seja, basicamente são reações de stress e de ansiedade que a pessoa tem, mas direcionadas com o trabalho. Muitas vezes esta questão dos antidepressivos é essencial também, até porque nem só nestas situações. Por exemplo, em situações de ansiedade, muitas vezes para se tratar problemas de ansiedade mais crónicos é com antidepressivos, está bem? Nós é que associamos muitas vezes antidepressivos depressão e não é bem assim, está bem? Claro. É um bocadinho mais abrangente do que isso. No entanto, o que é que eu aconselho sempre nestes casos? É importante haver, juntamente com o acompanhamento a nível de medicação, haver também um acompanhamento psicológico. O que nos indica a literatura é muito isso, ou seja, que para um caso deste género ter sucesso, é preciso haver aqui um conjunto de intervenções que acabem por atuar todas sobre o problema da pessoa. Só medicação muitas vezes não funciona, porque a pessoa acaba por se sentir um bocadinho melhor, porque está controlada a nível químico, mas o problema é que muitas vezes o padrão comportamental da pessoa está lá, os pensamentos ruminativos continuam lá, e se a pessoa não resolver esta parte, até pode andar controlada durante algum tempo, mas tira-se a medicação e o problema volta. Portanto, é importante a medicação, e se foi receitada por um psiquiatra, é sempre importante nestes casos. Provavelmente está bem, eu não posso opinar sobre isso, está bem, não conheço a senhora. Agora, é importante percebermos se depois há mais acompanhamento, está bem? É essencial nesses casos, para se resolver o comportamento ou o pensamento que está por trás de tudo isto. Claro que sim. Muito obrigada também por esta questão. Segue-se agora um e-mail do Sr. Costa, tem 60 anos, diz o seguinte: muito boa tarde, Sr. Doutor. Eu tomo alprazolam terciano, ando a ser seguido na área da psiquiatria do Hospital de Braga e foi-me declarada doença major. Deixei de conduzir para sítios que tanto gostava, tenho medo e pergunto como é que eu posso resolver esta situação. Pronto, aqui provavelmente estamos a falar aqui de um caso de uma depressão, não é, mais complicada um bocadinho, possivelmente, não é, uma questão mais crónica, e que aí era importante haver o quê? Haver um acompanhamento psicológico, é o que me parece que não está a haver. Há o acompanhamento psiquiátrico, no sentido de medicar o paciente e de acompanhar o paciente sobre as evoluções ou retrocessos que ele vai tendo, mas, pelo menos aí no e-mail, não nos é indicado que há esse apoio psicológico. Porque essa questão do, por exemplo, ter medo e querer um comportamento qualquer que antes o senhor até conseguia fazer com facilidade e que agora tem medo, que provavelmente até pode nem ser só esse, aí só com um acompanhamento psicológico, ou seja, resolvendo esse problema, perceber o porquê do senhor ter medo, quais as razões, o que é que o motiva, e depois aí tentar ir ao ponto, não é, o que causa isso, qual é aqui a situação que está a despoltar este medo. Pronto, com o diagnóstico só não conseguimos responder a isso de uma forma mais concreta, não é? Mas é procurar acompanhamento, perceber onde está a causa, o que é que motiva todo esse medo e aí tentar atuar sobre isso. Também, às vezes, nesses casos, o que é que se pode fazer? Uma exposição gradual, começar até muitas vezes em contexto de consultório, começar, por exemplo, a criar situações do que a pessoa vai viver, preparar-se para o que vai acontecer e depois começar aos poucos a inserir isso na prática, até ele conseguir realmente voltar a conduzir, neste caso, e a ter os comportamentos que tinha antes. Muito obrigada também por partilhar connosco a sua história, Sr. Costa. Vamos agora ao encontro da Georgina Miranda, que liga de Matosinhos e tem 68 anos. Seja bem-vinda. Olá, Georgina, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Pode fazer a sua questão ao seu doutor.
Sim, tratadora. A questão é a seguinte, eu ouvi uma questão do seu doutor que falou, quando uma criança, o meu pai não sabe dizer não, e lhe faz todas as vontades, não adiantando mais, quero eu referir-me, agora ele adulto é uma pessoa que não se controla, nunca está satisfeito, e então eu culpo-me a mim própria, porque lhe dei sempre esse apoio, nunca o soube dizer que não, porque ele tinha um problema de saúde, de visual, bastante grave, e nós, para compensarmos, fazíamos todas as vontades e mais algumas. Hoje é um rapaz com 39 anos e é extremamente meigo, respeita as pessoas, até pelo contrário, quando vê alguém a ser prejudicado, ele até intervém e defende essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não se pode ter uma conversa com ele não fala, ele discute. Tem esse problema que o Sr. Doutor apresentou em questão de trabalho, não concorda com certas determinadas coisas que o patrão lhe diz, vai para a discussão. Qualquer coisa que se lhe diga, ele é que sabe, nós não sabemos nada, ele é que sabe. Inclusivamente eu estou muito sentida com ele neste momento, porque ele é meigo, é espectador, mas quando está com aquela agressividade nele, ele não olha a quem. Porque ele já discutiu comigo, disse-me coisas que eu não consenti, hoje até estou muito magoada, porque hoje eu reconheço que fui culpada, que fiz todas as vontades, e hoje em dia eu não falo com o meu filho há 15 dias e o meu coração está negro, porque não sei como ele está, porque ele já está tem um filhinho já de 6 anos, e o meu coração está negro porque não sei nada dele, porque eu estou a evitar de comunicar com ele para que ele venha ter comigo. Não me ser eu a rebaixar como ao costume. Georgina, eu agradeço imenso a sua partilha. Nós estamos mesmo no final deste programa e por isso... Claro, vou passar a palavra ao Sr. Doutor, que tem apenas 20 segundinhos para ajudar aqui esta mãe. Eu já tenho que pedir a psicóloga, ele não Isso mesmo, Sr. Doutor. Nós aqui temos um caso bastante mais complexo, não é? Porquê? Porque ele, sendo adulto, ele só recorre à ajuda se quiser e se achar que estes comportamentos lhe estão a prejudicar a vida, não é? Que mesmo que se perceba, não é? A partir deste testemunho que sim, a pessoa pode não achar, a pessoa pode não concordar. Portanto, aí é um caso muito mais difícil. A primeira coisa que eu acho que deve fazer é não se culpar, ok? Porque esta questão não resolve nada. Um pai e uma mãe, em norma, não é? Vamos dizer assim, fazem o que acham o melhor para os filhos naquela idade. Portanto, se na altura fez aquilo é porque achou que era o melhor para ele naquele momento. Portanto, para conseguir acalmar um bocadinho a dor, eu acho que isso é importante, está bem? Agora, esta questão do acompanhamento não é que eu não aconselhasse, claro que eu aconselhava, o problema é que a pessoa, sendo adulta, ela é que tem essa escolha e pode não esta questão de agora esta mãe estar à espera que seja o filho a falar com ela? Sim, isto é uma situação muito delicada. Porquê? Porque eu não sei os antecedentes. Claro, pelo que a senhora está aqui a explicar, ou seja, isto não é uma situação de agora, não é? Isso já se repetiu por várias vezes, então agora ela quer tentar que aconteça um bocadinho o contrário, não é? Em vez de estar sempre a ir ter com o filho, que aconteça o contrário aqui. Pronto, e aí já são coisas que é muito difícil dar aqui uma opinião pela sensibilidade das questões, não é? Mas se calhar a própria da Georgina podia ser acompanhada, não é? Sim, eu acho que era muito importante até para conseguir lidar com este sofrimento e com esta dor, não é? Que qualquer mãe sentiria. Vezes que se sentia culpada. Não é? Exatamente. Não é? Georgina, tenho pena que não possamos ter aqui mais tempo para falar consigo, mas de facto estamos na reta final do consultório de hoje. Muito obrigada pela sua participação, corra tudo bem e um grande beijinho para si. Muito obrigada. Sr. Doutor, obrigada também pela sua participação, foi um gosto tê-lo aqui, sempre um gosto recebê-lo. Bom trabalho para si. Muito obrigada. E penso que agora temos 30 segundos para ir ao encontro da Catarina Amorim e saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje. O que é que nos reserva este primeiro dia da semana, Catarina? Bem-vinda! Nunca há tempo para mim, já fico triste, só assim já fico triste. Olá, querida Amanhã Alexandra. vamos-te deixar 5 minutos, só para ti. Espero bem que sim. Amanhã. Por amor de Deus. Bom, de forma muito rápida, vamos começar com património natural, com o Parque Natural de Alvão. A natureza continua no nosso programa, desta vez com atividades mais ariscas. Em Alijó vamos conhecer a Naturimonte, onde a nossa Diana se vai lançar à aventura com um passeio de moto de água. Vamos lá ver como é que vai correr. Temos também uma conversa muito agradável em Viana do Castelo, com a Belém, que há 2 anos atrás criou um projeto Pontas Sem Inox, que se dedica aos macramês, e criou este projeto em
plena pandemia. Uma história fantástica. Já sabes que a sugestão gastronómica nunca está em falta. Hoje acontece em Rezende, no Espaço Douro à Vista, com anho assado no forno a lenha. Está muito calor, eu sei, mas estes pratos portugueses nunca caem mal nos paladares, pelo menos do nosso norte. Para além disto, há muito para conversar até às 7 da tarde. Foi rápido o suficiente. Exatamente, este programa também nunca cai mal, fica sempre bem nesta tarde de segunda-feira, neste caso. Foste rápido o suficiente. Um grande beijinho, gosto muito de ti, bom viver aqui. Obrigada, um beijinho. Muito obrigada, Catarina, por esta rapidez. Nós regressamos amanhã, vamos falar com o Dr. Miguel Almeida, médico dentista, vai poder ligar para esclarecer as suas dúvidas relacionadas com a medicina dentária. Vamos também receber aqui uma médica especialista em genética, porque vamos conhecer uma doença rara, genética, a neurofibromatose. Portanto, também pode partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho e tirar aqui as suas dúvidas. Até amanhã. Obrigada pela sua companhia.